Glória a Deus. Amém? Aí não pode ler. Glória a Deus, eu fiquei na frente. Isso. É porque ainda está lá tudo. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Igreja, até o céu do Senhor ministrar. Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor, porque a serva do Senhor já orou. Então, nós vamos agradecer, vamos louvar, vamos bendizer o nome dele, porque ele é bom. Se chegamos até aqui, é porque ele nos acordou. Aleluia. E precisamos estar atentos a tudo que ele queria falar conosco nessa noite. Não desanimes, Deus proverá, Deus zelará por ti, sobre essas asas se acolherá, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu coração palpita de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu coração palpita de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus zelará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará,
Aleluia, glória a Deus Santo. É a oportunidade, já me louvou com o Senhor. Aleluia, recebeu o servo do Senhor nessa manhã. Vai louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Glória a Deus. A paz, tudo bem? Cumprimento todos com a paz de Jesus, amém? Amém. Mais uma manhã, né? Mais uma manhã na casa de Deus. Amém. Só de nós estar aqui, eu acho que já estamos, eu tenho a certeza absoluta de que já estamos com a nossa bênção na mão, a nossa vitória almejada. E outra coisa que eu sempre reflito, eu vou compartilhar todas as manhãs. Eu vejo que a vida é uma passagem, a gente está aqui de passagem. Então, o que eu quero dizer, nós só de estar aqui dentro, nós estamos na mão de Deus. A nossa vida é passagem, as coisas materiais, tudo vai ficar. A idade vem, a idade voa, passou de 18, decola, voa. Mas nós estamos aqui, nós já estamos caminhando para a salvação. Aqui na terra é luta, é choro, é dificuldade. As coisas materiais é passagem. O choro é passagem. Aqui na vida tudo é passagem. Mas o nosso foco é o céu, amém? É estar no local melhor. Vou louvar o número 1 hino da harpa aqui, o padrão, né? Harpa cristão. Antigamente o pessoal louvava mais, a minha mãe que fala. Hoje o pessoal prefere outros hinos. E os outros hinos não é igual uma harpa, o coração mais puro. Isso aí eu assumo também, eu assumo. A harpa é o padrão nosso, padrão da Deus Amor, amém? É o padrão de mais de pureza, o hino mais puro. Talvez eu não louvo muito o hino da harpa, mas toda vez que eu tenho oportunidade, eu dou preferência de louvar o hino da harpa do que louvar outro hino, amém? É verdade. Mas independente de tudo, também para louvar, amém? Vou louvar o número 2, ó que saudosa lembrança eu tenho de ti, Sião, é o céu. Ó que saudosa lembrança, eu já almejo o céu, quero ir para o céu, amém? Ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Aleluia. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus.
céu do Senhor, vou deixar uma meditação aqui para a igreja, no Salmo 147, para nós meditar e fazer uma breve oração pela igreja, pela alma, pelas vidas necessitadas. O Senhor, o 147 vai dizer: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável e decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel e sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Igreja, o louvor, por mais que você chegue na igreja batido ou triste, mas ele tem o louvor, ele consome. O louvor, ele tem o poder de nos meditar, sabia? O céu do Senhor estava falando aqui, né? A nossa meta é a salvação, né? E os louvores da arca, eles nos conduzem a nós meditar na salvação do nosso alma. Hoje o pessoal quer louvores para, não sei, talvez possa assim, fazer o seu próprio ego. Só que quando nós estamos diante da presença do Senhor, louvando o Todo-Poderoso, igreja, para louvar a Ele, mas tem vidas muitas vezes que estão ouvindo, e quantas vezes aquele louvor fala, ou aquele que está longe da presença, e lembra daquele louvor da sua conversão, e às vezes ele entrou na igreja, por acaso, falou, não vou ir lá ouvir, mas o louvor fala com ele. Eu quantas vezes vi pessoas entrar, e na hora do louvor chorar, porque o Senhor falou com ela, falou, meu Deus, eu era afastada e hoje vim na casa do Senhor, ouvi aquele louvor e o Senhor trouxe alento. É muito lindo quando nós louvamos para o Senhor e Ele alcança a vida, aleluia. Nessa manhã, vamos fazer uma breve oração por aqueles que estão longe. E quando vê aquele louvor, o ciclo da arca, que fala sobre o Senhor. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, aquele louvor falou tanto comigo. Deus cuidará de ti. Gente, pensa como aquele louvor. E a jovem, toda vez que ela entrava na igreja, ela louvava aquele louvor. E eu falava, meu Deus, eu estava tão precisando desse cuidado do Senhor, né? Nos desalento. E o Senhor cuidou, e por isso eu estou aqui até hoje. Porque eu ouvia e eu recebia, e eu falava, Senhor, cuida de mim. E Ele veio de verdade, cuidou. Aleluia. Por isso eu falo, os louvores fazem a gente refletir. Glorioso Deus Santo, aqui está, meu Pai do céu, e vai, Senhor, trazer a Tua palavra. E nesta noite, Pai, nesta manhã gloriosa, meu Pai, eu quero Te apresentar aqueles que são, Jesus amado, no leito de dor. Meu Deus, tem homens, tem mulheres, tem jovens, tem crianças. Meu Deus, vítimas, Senhor, de um atropelamento. Vítimas, Senhor, Pai amado, quantas coisas acontecendo na terra. Mas eu creio no Deus Santo, no Deus misericordioso, mesmo aquele que está naquela intubação, aqueles que estão naquela UTI, naquela CTI. O Senhor não vai desamparar. Entra com o teu socorro, entra com a tua graça, entra com a tua presença. Meu Deus, tem vidas dessa manhã precisando da tua misericórdia, meu Pai. Visita aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele ancião que precisa da tua misericórdia, aquele Senhor que não tem ninguém por eles. Meu Deus, aqueles que são amados nas suas próprias casas. Meu Pai, eu também te apresento, Senhor, aqueles que são, Jesus amado, nos abrigos, Senhor, nos asilos. Meu Deus, são tantas vidas necessitando, precisando de Ti. Mas nós temos o Deus Santo, onisciente, onipresente. E o Senhor, conhecedor e sabedor de todas as coisas, pode, Senhor, fazer a obra completa, restaurando, transformando, fazendo o teu querer e a tua vontade, que é boa e agradável. Meu Deus, vem abençoar nossas vidas, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão viajando, aqueles que não puderem estar aqui nesta manhã, meu Pai, coloca as tuas mãos
e dá o grande livramento, Pai amado. Ajuda a tua igreja na terra, todos os seus servos e servas, eu te apresento. O teu filho vai trazer a palavra. Usa ele da tua forma, da tua maneira, em nome de Jesus Cristo. Vai somente teu querer e tua vontade. Assim seja. Amém. Glória. Amém. Glória a Deus. Paz de Cristo Jesus. Amém. Já hoje vamos meditar na palavra, que é uma ordem imperativa de Cristo, ministério da palavra de Deus, e a gente descobre hoje que a dificuldade de muitos crentes, não são poucos, se dedicar na palavra. É uma época bem de esfriamento. E quando nós não pode avaliar que quando você pergunta assim, uma pergunta doutrinária, e as pessoas às vezes simplesmente não sabem, porque é algo que é indispensável saber. Não é isso? Qual a pergunta? Quem veio primeiro? Foi a lei ou a graça? E as pessoas ficam... E é tempo de aprender, não é? Em que época nós estamos relacionados desde os crentes? Nós estamos debaixo da ira de Deus? Debaixo da tristeza de Deus? Ou debaixo da misericórdia de Deus? São doutrinas que a gente precisa conviver com a época. E são doutrinas que são reveladas para nos não deixar confuso. E às vezes as pessoas ficam mais visando uma influência religiosa do que a razão da palavra, a palavra de Deus. Por isso que é preciso que haja ensinamento. Na outra quinta-feira nós tivemos um comentário sobre o patamar da salvação. Tivemos um comentário sobre restrição de expressão. Tivemos esse comentário, que às vezes aí Deus fala com todos e alguém diz, tem 3 pessoas que Deus está falando, mas não está falando com você. Então é uma ironia ao contrário da palavra de Deus. Isso causa muita restrição no ensinamento. O ensinamento é para definir o que, aonde nós estamos, aonde estávamos e assim por diante. Porque que precisamos? Porque a palavra graça nós já sabemos, não é isso? Graça quer dizer o que mesmo? É isso? Então precisamos, sabe por que é perigoso? Porque às vezes a pessoa mistura a lei com a graça. E não são poucos. Aí entra o adultério ministerial e a pessoa nem observa. Vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus, no capítulo 15, de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, versículos 56, 57, 58. Vamos meditar aqui na palavra de Deus, nessa palavra que não deixa confuso, mas ela traz ao necessário para que precisamos, a graça. O Evangelho, a Epístola de Paulo aos Coríntios, primeiro, diz aqui a palavra de Deus, capítulo 15, versículo 56. Esta boa palavra que não falha para nós. Para juntos na terra.
missão, quando ele expressa. Mas graças a Deus que ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes sempre, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não há sentário. Paulo, ele faz essa declaração, mas nós podemos, precisamos discernir por que ele está dizendo. E o aguilhão do pecado, a força da luta do pecado é a morte, a força do pecado é a lei. Mas, se a lei é boa, é santa, é sem defeito, representa o caráter íntegro de Deus, por que a lei coloca a pessoa na força do pecado? Aí está a necessidade de entendermos para dar graça a Deus com entendimento. Porque Deus Santo, ele lida com o povo defeituoso. Ora, esse povo que, referente ao primeiro povo de Israel lá no Monte Sinai, ele se escolheu a lei, os mandamentos que era impossível cumprir. E por isso, quando a pessoa faz um compromisso solene, o que é compromisso solene? Você sabe? Eu vou fazer, eu prometo fazer. Ele não coloca nem a permissibilidade de Deus, coloca o eu. Então vem a posição e o que ele disse que vai fazer, mas não consegue fazer porque a sua impossibilidade está presente, ele não tem possibilidade de cumprir. Mas só que ele disse que vai cumprir. E se não cumprir, sofrerá a pena de morte. É o que aconteceu muito no Antigo Testamento. E por isto, eles passaram por um processo contrário à vontade de Deus. Por isso que, quando veio a lei, veio que a ira de Deus. Por que a ira de Deus? Porque a pessoa prometeu que faria, mas não tem capacidade para fazer, mas só que ela prometeu. Aí o apóstolo está referindo que o aguilhão do pecado é a morte, a força do pecado é o quê? A lei. Como funcionava a lei? A lei vamos levar uma parte da palavra, a lei da guarda do sábado, geralmente. Se não guardasse, sofreria pena de morte. Não é a lei. A lei de não adorar imagem de escultura. Se adorasse, sofreria também as devidas punições, e assim por diante, a lei. Então, a lei se tornou a força do pecado, porque tudo que Deus mandava a pessoa cumprir, a pessoa não cumpria. E quando ela transgredia, não é igual agora na graça, que tem aquele espaço para arrependimento e continuar no efeito desta oportunidade que Deus nos deu. Só que a maior parte das pessoas, a gente observa isso, eles não param para avaliar tanto o tempo da lei como o tempo de agora, o tempo da integridade da graça, para agradecer a Deus melhor, para compreender o que Deus está fazendo. Quando Paulo expressa que o povo
se ouve muito, ela usa afetivamente, só que a explicação, ela não fica tão bem declarada como o povo precisa ouvir. A lei. Porque essa palavra que, graças a Deus, que nos deu a vitória, o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma demonstração que nós somos beneficiados com a salvação isento da lei. É isso que Paulo quer dizer, que a vitória, ela vem antes da luta. Por isso que ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória. Por que a vitória vem antes da luta? Porque Cristo não luta para perder. Ele não perde batalha, então ele vai lutar só para demonstrar que ele é campeão em vencer qualquer tipo de gigante. Só que quando nós vemos o resultado dessa interpretação, as pessoas não desfrutam tanto como devem. E isso não é bom. Então vamos se lembra e considera. Lembra e considera para qual finalidade? Para que a vida ela se torne mais crescente na consagração, vai crescendo. E a vida crescente ela tem uma definição que está bem com Cristo, com Deus, conosco e com o próximo. Sabe, por isso que precisa de ensinamento para exercitar a mente. E também, como eu já disse, a vida vem de ser lida em Cristo, Senhor da glória. Agora, então aí nós temos vitória. Vitória sobre o quê? Sobre a lei. Por que temos vitória sobre a lei? Porque a lei ela tem dois sentidos, dois significados. Tem a lei que é uma cerimônia e tem a lei que é moral. Hoje nós estamos debaixo da lei, mas a lei chama lei moral. A lei de não mentir, não adulterar, não prostituir, não dar falso testemunho, não fazer acepção de irmãos de qualquer ministério. É uma lei. Mas esta lei, quando a gente falha no cumprimento desta lei, nós temos o espaço para se recuperar. Então é diferente da antiga lei, que não tinha espaço para recuperação, e agora nós temos o motivo de continuar servindo a Deus em santificação devido à correção das nossas falhas. E tem este espaço para arrependimento. E além disso, temos o selo do Espírito Santo que nos identifica que somos filhos de Deus. Porque há uma confusão grande nisso aí. A gente ouve muito isso. Vai ter o cristão aceitou Cristo. A pessoa aceitou Cristo. Mas ela não foi batizada com o Espírito Santo. Isso não existe. Compreendeu? Não existe. Em lugar nenhum da Bíblia você vai aprender que a pessoa aceita Cristo e não recebe o batismo com o Espírito Santo na hora. Não tem. Só que o que se ouve, eles vão buscar o batismo com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo? Não, então vai buscar. Não existe na Bíblia. E quando você está falando algo que não existe, aí você está adulterando a Bíblia, a palavra, e está pregando uma coisa que existe. E a pessoa dizendo que não existe. Não sei se a irmã Maria já meditou nisso, gosta dele. Já meditou, irmã Maria? Não. Então, está vendo como é bom? Senão ele começa a pregar errado. E
a palavra diz que a pregação errada, ela contribui para a perdição. Então, essa palavra, buscar o selo do Espírito Santo, depois que a pessoa aceita Cristo, ela não existe na Bíblia. Você vê aqui que ela não existe? Você segue Eu creio que todos têm Espírito Santo, né? Mas muitos dizem que muitos não têm, né? Muitos falam, não, É que eles fulano tem confundem Espírito para Santo. língua, às vezes confundem para língua. Então, compreendeu que isso é tão perigoso? Não parece ser quanto é a declaração bíblica. Mostra. Não sei se a irmã quer ler ou é que eu leio, você quer ler? Dá para ler? Só no Que parte? capítulo 1 da Epístola aos Efésios, versículos 13 e 14. Por isso que é bom, é indispensável o ensinamento da palavra. Depois daí a pouco eu não vou no ensinamento. De repente começa a expressar essa transgressão. Essa Bíblia não vai ter, ela está faltando essa parte. Vai te voltar a Bíblia, Efésios. Licença. Efésios quanto? Efésios capítulo 1. Ah, é 1. Isso. Versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. É. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, Isso. para louvor da sua glória. Sua glória. Não pode sentar, obrigado. Obrigado. Quando, no momento que a pessoa ouve a palavra e ela crê na palavra, a crença é para a salvação. A crença da palavra para a salvação. Agora, quando ela ouve a pessoa, ouve a palavra e ela creu na palavra, qual é o presente que ela recebe? Aí está falando. O selo do Espírito, que é conhecido como vida inaugurada em Cristo. Então, a vida, porque a palavra batismo significa inauguração. Inauguração de alguma coisa. Aí, no sentido da palavra, batismo significa que a pessoa inaugurou a vida com Cristo. Por isso que na aceitação haverá o que no céu? Festa. Por causa que a vida foi batizada em Cristo. Através do selo do Espírito Santo. Então inaugurou. Paulo exortando a igreja, dizendo, né? O qual também vós tende crido, né? Diz aqui a palavra de Deus. Tendo ouvido a palavra da verdade como eu, o evangelho da vossa salvação, e tende nele crido, também crido, vos selados com o Espírito Santo da promessa. Aí entra a confusão. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Deus nessa noite para os crentes. Deus nessa noite quer batizar com o Espírito Santo. Então a pessoa distribui uma mentira, uma expressão falsa. Só que Deus, Ele é justo, Ele não cede a sua palavra para fazer a vontade de uma emoção. E isso prejudica muito a vida, que ela traz um engano. Não sabe o que é o Espírito Santo.
sabe se está batizado. E aí começa a confusão, a gente vê muito. Agora, quando tem um ensino, isso aqui, como nós lemos, é um texto, é um contexto de 1 Coríntios 15, 57, é a vitória, é o sinal da vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Então, a vitória, por quê? Porque o selo do Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o penhor da nossa herança. Nós temos a herança de Deus, somos a herança de Deus, mas o que nos marca para chegar na glória, o que nos leva à glória? Cristo, através do selo do Espírito Santo. Deus falou. Vocês não estão compreendendo como há confusão? Olha, eu levei tantos tempos, eu ouvi pessoas dizer, eu levei muitos tempos para receber o batismo do Espírito Santo, sem saber o que está falando. Aí também, se a pessoa não lê, mas por que cada cruz após impuser as mãos e as pessoas eram batizadas? revestidos. Revestimento é uma coisa. Selo com o Espírito Santo é o primeiro momento da pessoa ser revestida. Jesus não falou para os discípulos ficar em Jerusalém para ser batizado com o Espírito Santo, não. Eles falou, Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. É algo mais que Deus iria dar. Era a tendência do caráter da pessoa. Até que do alto sejais revestidos. Mas ele já tinha o Espírito Santo como uma vestimenta de Saulo. Aí, para que ele se tornasse como Deus, não se limita em dar, aí eles trouxe o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo em forma do quê? De justificação pela fé, em forma de selo. Depois o Espírito Santo, como está falando revestido, ele vem em forma do quê? Ele vem em forma de fruto. Porque o ser humano é frágil e precisa ser revestido de Deus. Em forma de quê? De fruto. O que é fruto? É mudança de atitude, controle de temperamento. Isso é fruto. Pessoa que tem um temperamento muito agitado, então agora ela se torna uma pessoa moderada. Porque aí o Espírito Santo já traz mais criatividade na vida da pessoa, fruto do Espírito. A pessoa que era muito duvidosa torna esclarecedora. Pessoas que eram muito explosivas transformam em conselheiro. Assim, por isso que há o revestimento. Pessoas que eram muito medrosas, como é um ser humano, ela se torna mais corajosa referente a enfrentar as lutas da vida. Pessoa que era muito duvidosa, como eu já disse, torna-se esclarecida. Então vem o controle através do revestimento do Espírito Santo. Controle de vida. Porque o fruto do Espírito Santo é um, mas ele distribui frutos. E esses frutos é o que leva a pessoa a se transformar em um herói da fé. Ele vai ser fiel até a morte, mas não renuncia a Cristo.
acontece? Aí ela deixa se levar pela avareza, deixa-se levar pelo medo, deixa-se levar pelo orgulho próprio. E aí a graça ficou em vão. Mas o ensinamento é para a finalidade de a pessoa receber o primeiro selo do Espírito Santo. Que o primeiro investimento que Deus faz é o selo do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele não é limitado, ele vai crescendo. A vida da pessoa vai crescendo. Crescendo em Cristo, Senhor da glória. Por isso que é bom ensinar e aprender. Quando Jesus disse aos discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, o que Jesus quis dizer para com eles? Ficar unidos. Aí Jesus já declarou o ministério da união. Porque o cristão que não é revestido, ele muitas vezes distorce a verdade. Mesmo que ele tenha o selo do Espírito Santo, mas às vezes ele não fez caso daquilo ainda. E ainda ele pode exercer dons, mas não está formado da maneira que a palavra diz. Aí qual foi a atitude dos discípulos? Ficaram em Jerusalém, crescidos em união. Crescidos, aqui no capítulo de Atos 14, uma palavra, e eles perseveravam unânimes. Unânimes. O que é unânimes? É igualdade de coração perante a Deus, igualdade de limpeza de coração, de Deus para conosco, de nós para com o próximo. É o revestimento, é o que leva a pessoa obedecendo a palavra, organizando. E esse cara unânime. Unânime é unido. Porque quando a pessoa não faz caso da palavra que recebe, ela não tem unanimidade. Ela tem individualidade enquanto ela domina. Por que eu estou comentando? Eu já ouvi crentes falar, já ouvi. Eu até falei isso já, mas não repeti, porque é importante. Crente dizer que não saúda persistente de outro ministério porque não tem a mesma doutrina. Só que quem fala isso não sabe o que quer dizer doutrina. Se soubesse, não falaria. Porque a unanimidade do Espírito Santo, ela leva a nós gostar dos irmãos de outro ministério. Se não gostamos do outro ministério, então estamos enganando a nós mesmos. Até recebeu o selo, mas extinguiu, não fez caso daquilo que recebeu. Porque quem não gosta de crente de outro ministério é o diabo. Entendeu? Se o crente diz também que ele gosta, não saúde que ele gosta. Então ele está na enganando ele mesmo. É uma natureza maligna, pensando natureza. Por isso que é preciso estudar a palavra de Deus de uma maneira bem dentro da coisa certa. A razão da palavra de Deus. Por quê? O pastor é um, que é Cristo. E os pastores voluntários que Deus quer, mas o pastor por excelência é Cristo, o Senhor da glória. Agora, Deus só está espiritualmente na vida de cada um quando há a unanimidade de todos os crentes verdadeiros em Cristo unidos, de qualquer ministério.
e não é uma clandestinagem, clandestino, fora do princípio da igreja primitiva. Então nós temos essas informações de aprendizado para depois não falar tanta heresia, às vezes aprende pouco. Tanta multiplicação, eu estou dando um exemplo aqui sobre você recebeu Cristo, mas não foi selado. Só que a pessoa está dizendo que não foi selado, foi o Espírito Santo, mas só que a Bíblia está dizendo que foi. E o que a palavra diz é para a defesa da nossa fé cristã. É uma realidade nesta palavra. Agora, qual é o temperamento do Espírito Santo? Ele é flexível, ele é dobrável, ele é comunicativo, ele é bem alegre com os que se alegram, às vezes entristece com os que se entristecem. E são coisas que têm que ser bem observadas na palavra de Deus. Agora o apóstolo Paulo classifica a vida dele e testemunha para a igreja uma vida com vitória. E ele alega porque é vida com vitória. Porque a vitória veio através da personificação da graça. Porque graça é o quê? É presente de Deus. Graça é favor imerecido. A pessoa não merecia nada, só condenação. Aí ela ouviu a palavra, creu, produziu fruto de arrependimento e passou da morte. Passou de onde? Morte para a morte da vida. Já leu isso na Bíblia? Não? Aí passou da morte para. Passou da ira para a alegria. Passou da segunda ressurreição para a primeira. Que é importante, você está compreendendo? A morte, depois do juízo final, ali está a ordenação de Cristo sobre a morte. Mas antes que venha o juízo final, os que aceitam a palavra, antes que venha a morte eterna, esse é o material de sofrimento, o que é que veio primeiro? O oferecimento do Evangelho. Para que a pessoa passe da morte para a vida. Para a vida. Mas tem pregador que diz que a igreja vai passar pelo juízo final para ser julgado tudo lá. Então a pessoa começa, a Bíblia chama isso de loucura, essa expressão de loucura. Então quem aceitou Cristo não aceitou na prática da alegria de salvo. Se não tiver um ensinamento relacionado a isso. Aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, vamos ver o que diz a palavra de Deus no versículo 24. Voltando para João, não sei se a Bíblia do irmão vai encontrar, falando folhas. O Evangelho de João. João capítulo 5, verso 24. Encontraram? Sim. Quer ler, irmã Maria? Nós dá para ler. 24? É verso 24, capítulo 5, Evangelho de João. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é mentira ou é verdade? Verdade. E como é que às vezes a pessoa vacila? Vai no juízo final, vai dar conta de tudo lá, então a pessoa enlouquece. Não entrará em condenação, mas o quê? Passou. Diz o que mesmo? Mas
Mas passou da morte para a vida. Então, agora, compreenderam que a salvação não traz dúvida? Passou da morte Para a vida. Mas para as pessoas que deixam se levar pela emoção, eu já ouvi pessoas, não é uma vez que diz, prepare, você vai comparecer lá no juízo final e seus pecados vão ser pisados como se fosse numa tela, um filme que passa. Então é a verdadeira mentira dos que pregam isso. Porque o passado foi cancelado na morte. Por isso que Paulo diz: o veneno do pecado é a morte, a força do pecado é a lei. Foi cancelado a força do pecado, versículo 55 do mesmo capítulo de 1 Coríntios, Paulo falando que tragada foi a morte na vitória. Cristo. E nessa posição de Saulo, aí já está isento da morte. E aí Jesus não fala só de uma coisa no versículo 24: não entrará em juízo. Algumas traduções dizem condenação. Mas passou. Era morto, agora está Vivo. para sempre. A maior parte não compreende isso, porque aí Deus coloca nós no primeiro plano. Qual é o primeiro plano que Deus traçou para a humanidade? Salvar. Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Que deu seu filho para curar todos os enfermos, expulsar todos os demônios, não. Deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. É garantido. Agora imagina bem, irmãos, pessoas que não frequentam a escola. Qual é a posição da mentalidade? Ela é distorcida. E isso é tão preocupante porque a palavra diz que 5 era, 10 eram crentes. Não é isso? Só que a prudência para exercer a palavra, quem usou foi 5 prudentes. E as outras que também eram crentes, não fez caso do selo do Espírito Santo, vacilaram-se e eram loucos. Eram loucos. E depois, quando chegou o momento do aviso, quem ouviu? Assim. E as loucas, como um aviso de segunda, começou a se desesperar. Desesperar fora do tempo, porque a porta agora irá fechar no momento. É tão necessário ao ensinamento, ao aprendizado da palavra, com a nossa necessidade de respirar. Só que as pessoas testificam contra elas mesmas. Elas trocam movimento ou avivamento por movimento. Vai ter um grande movimento assim, tal coisa, assim, tal dia, tal igreja, vai haver o avivamento do ensinamento. Ensinamento é avivamento. O ensinamento é conhecido na Bíblia Sagrada como pessoas, na palavra figurada, pessoas que edificam a casa sobre um alicerce bem preparado. Quando entra as dúvidas, os ventos das dúvidas, as tempestades das dúvidas, os abismos das dúvidas, isso cai.
esse é o perigo de não aprender a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: estáis com os filhos na palavra. Às vezes você pergunta: quem tem certeza de salvação? Eu fico assim. Porque para eles, para ser salvo, é preciso que tenha, primeiramente, eles colocam a obra. Mas primeiramente não é a obra, primeiramente é a fé. A fé de crer, a fé que faz crer naquilo que não está vendo. É a fé específica. E por fim, desprezando essa fé, entra a obra e o orgulho próprio. E eu tenho certeza, só sabe que eu faço isso ou aquilo. Ele não olha para o sacrifício da cruz. Ele olha para a obra de si mesmo. É importante ver que tem uma grande dificuldade das pessoas. Digo isso que a gente às vezes convive. Eu tenho uma matéria que sobre discernimento da palavra, uma matéria pequena. Uma matéria escrita assim. A matéria referente à operação do Espírito Santo. Qual a diferença da operação do Espírito Santo no Antigo Testamento com o Novo? E já estava tudo escrito na página, no verso, estava nas perguntas. Sabe que quase ninguém respondeu? Escrito lá atrás, explicado assim, ó. Explicando lá atrás, tudo lendo qual a diferença do Espírito de Deus no Antigo Testamento, qual era o motivo, e trazendo as respostas no outro lado da página, e as pessoas não respondem, lendo um lado, não respondem o outro. Você vê que dificuldade? Uma coisa bem mastigada, só engolir. Por quê? Porque às vezes a pessoa não dá ouvidos, ou não aproveita a oportunidade do Espírito de Deus como deve aproveitar. E é tão simples, não é? Quem sabe a diferença do Espírito Santo atuando no Antigo Testamento e atuando agora na graça? Sabe, irmão? É que no Antigo Testamento, irmão, o Espírito Santo, ele vinha sobre a pessoa, operava e saía. Diferença. Aí, aonde nós lemos hoje, o selo já vem como selo para fixar. Entendeu? Então não precisa alguém ficar muito comum na vida da irmã, Deus vai fazer isso na vida da irmã, daquilo. Vem 3 que fala, se você colocar 5 pessoas para revelar a vida de uma pessoa só, uma vai dizer, outra vai contradizer. Uma vai falar que a bênção está chegando, outra vai falar que precisa de um conserto. Tem isso? Tem. É verdade. Pode fazer um teste para ver. Por quê? Porque a desorientação espiritual é muito grande. Agora, como nós lemos, quando eu creio na palavra, o que é que nós recebemos? O selo do Espírito Santo. Com o penhor do quê? De uma visita de Deus e depois ele sai novamente? Não. Com o penhor da nossa, é a nossa coisa que Deus enviou a nós para ficar conosco. Aí não sai. Aí eu tenho revelação, a irmã Maria tem revelação, o jovem que aceita a palavra tem revelação, devido à permanência do Espírito Santo. Só que a pessoa inverte, só eu que tenho, eu vou revelar aos outros. Mas a Bíblia fala que se eu sou selado pelo Espírito Santo,
A irmã é selada com o Espírito Santo, o jovem é selado com o Espírito Santo. Qual é a finalidade da nossa reunião? De ser bons comentários. E essa é a contradição que está hoje. Vou resumir, que já chegou o horário. Aqui no capítulo 5 de Efésios mesmo. De Efésios. Então a pessoa não usa essa instrução, mas inverte o contrário. A Bíblia invertida é feitiçaria, não tem que ter cuidado. O jovem mesmo pode ler Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Efésios. Epístola aos Efésios, já vamos terminando. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o versículo 20, 19. Efésios 5, agora no 20. Dando sempre graças por tudo. É o versículo 19. É 19. 19, Efésios. Não, É o versículo 19. Ah, sim. 18, agora 19. 19. Falando entre vós, em salmo e hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Cristo, ou no caso, o Senhor Jesus Cristo. Para que sejamos selados com o Espírito Santo, para qual ser cheios, no caso aí, para qual finalidade? Para achar que ninguém sabe nada, só eu sei, ou eu percebo bons comentários? Falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais. Que é o padrão do testemunho dado pelo ser do Espírito Santo. Aí a pessoa se desorienta e ela quer contar a vida do outro, e tem um momento que a gente observa a pessoa usando teleopatia. Sabe o que é teleopatia? É uma doutrina que vem do Espiritismo, que significa adivinhação de pensamentos. Tão grave quanto isso. Ah, você pensou isso, a teleopatia. Que ela é limitada. Ela é tão limitada que começa a revelar pensamentos, mas não revela quanto dinheiro tem no banco. Está entendendo? É tão enganosa isso. E as pessoas creem nisso. Ela é tão confusa esse negócio de teleopatia, revelar pensamentos. Eu posso chegar para um desse e perguntar: o que eu estou pensando agora? A pessoa não é capaz de falar. Ela faz uma abertura no pensamento das pessoas que são mais fracas. Compreendeu? Eu sei que eu esteja pensando em ir ao banheiro, esteja pensando em ir embora. Está compreendendo? Não aprova. Então, sem a escola bíblica é perigoso, porque a Bíblia diz, resumindo aqui, que a trombeta toca e só ouvirão os dedicados. É complicado ou não? A situação que as pessoas usam. Revelar o pensamento. Tem sonhos que é de Deus, mas nem todos. Revelar tudo quanto é tipo de sonho. Está confuso. Tá bom? E o Senhor continua nos abençoando. A gente que prega a palavra, instruindo, você não se emociona se a igreja está cheia, se tem 2 ou 3 pessoas ou 4. No caso aqui, nós estamos em 4. Deus no meio, Cristo no meio. Tudo vai. Tem alguma dúvida? Não. Tem alguma dúvida, irmã Maria? Não.
fazer as ofertas, né? Fazer as ofertas. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, estamos te agradecendo